dia, boa tarde, galera, boa noite. Meu nome é Murilo, sou desenvolvedor Android, né? E hoje eu estarei com vocês aqui mostrando, né, como a gente pode criar listas, né, em Kotlin. Listas é algo totalmente importante, né, necessário saber e compreender na vida de desenvolvedor, né? A gente utiliza lista praticamente tudo, né, que for é, possível, né, armazenar informações de microtonelada de elementos, né, ou a gente quiser, tiver uma regra de negócio lá que a gente tem uma lista de usuário, né, um cadastro de usuário, a gente colocar ele em uma lista, né, para a gente poder cadastrar ou demitir funcionários, tem que ter também uma lista desses funcionários, né, então compreender listas em si, também estrutura de dados é algo literalmente importante na nossa vida, né. Eu estarei com uma saga de vídeos, né, explicando a biblioteca padrão do Kotlin, né. Dentro dela a gente tem a parte de collectors, né. Mas primeiro vamos dar uma explicadinha, né, em relação a esse Kotlin Collectors, essa biblioteca padrão do Kotlin, né. É, essa biblioteca padrão do Kotlin, né, ela vai fornecer, né, um conjunto abrangente, né, de ferramentas para gerenciar coleções, né. É, que é são grupos, né, de um número variável de itens, possivelmente zero, que são significativos para o problema que está sendo resolvido e são comumente operados, né. As coleções, né, já entrando já nesse conceito de collections do Kotlin, as coleções, né, elas são um conceito comum para a maioria das linguagens de programação, né. Tem no Java, tem no JavaScript, tem no Python, e a gente, vamos por essa introdução, né, e vamos seguir, né, para as sessões detalhadas, né, que a gente vai explicar aqui. Bom, uma coleção, né, ela geralmente vai conter vários objetos e esse número também pode ser zero, né. Lembrando lá, né, que na parte de gerência de produções, né, que nós temos um grupo de um número variável de itens que possivelmente vai ser zero, né. É, e esses objetos são do mesmo tipo, né? Os objetos em uma coleção são chamados de elementos ou itens, né? Então, vamos supor, a gente tem um departamento é, de... hum, hum, cara, deixa eu pegar um exemplo aqui, cara. Não, tá bom, vamos pegar exemplo de aluno. Vamos supor, todos os alunos de um departamento, ele vai formar, né, uma coleção, né, que pode ser usada para calcular a sua idade, ou sua nota, ou entre outros aspectos, né. Como eu falei lá no começo, né, em relação a demitir funcionário, a listar um cadastro de usuário, né, a gente tem uma coleção em si, né, a gente vai usar essa coleção para determinado finalidade, né? Podendo demitir, podendo cadastrar, podendo fazer o que a gente quiser, de acordo com a nossa regra de negócio ou a nossa vontade, né? Então, já adentrando, né? Que, como eu falei, né, eu vou fazer uma coleção de vídeos também, né? Eu vou fazer uma coleção de vídeos explicando sobre list, set, map, mas aqui nesse vídeo aqui, nessa videoaula, eu estarei explicando, né, com mais ferrenho, né, o que são as listas e como a gente pode fazer listas em Kotlin, né. É, bom, uma lista, né, lembrando lá de estrutura de dados, que a gente, não sei se vocês fizeram faculdade, se vocês fizeram por fora, mas geralmente a gente sempre aprende lista, né, em linguagem estruturada, né. A gente implementa aqui, porque literalmente é tudo mais tranquilo, né, de fazer assim. A gente não faz na unha, a gente não faz inserção de elementos ou remoção de elementos na unha, né? Aqui nessas linguagens mais de alto nível e sofisticada, né? Mas entender o que está por trás é muito legal. E você usar uma lista literalmente todas as vezes que você for programar, cara, e que satisfaz esse problema, né? É muito interessante você entender. É, já falando sobre a nossa definição do que é a lista, né? Bom, uma lista ele é um container genérico, né, de uso geral que a gente vai armazenar informações de uma coleção ordenada de elementos. Lembra quando eu falei que a gente tem uma finalidade, que é a gente tem um método lá, demitir funcionário. A gente coloca uma, uma condição lá.
é, se o funcionário ele tiver um rendimento menor do que o esperado, a gente entra nessa condição e coloca a nossa lista a gente lista a nossa lista de funcionários e faz o nosso método. No Kotlin a gente tem isso pronto, né, que é o remove, quando é uma lista mutável que pode sofrer alterações ao longo da nossa aplicação. Então a gente tem lá listar o usuário do departamento 4 ponto, chamando o nosso método remove, remover funcionário. A gente passa esse usuário, né, esse funcionário e remove. Então isso serve também como se fosse uma lista. Ou também a gente querer, né, organizar elementos, né, como se fosse armazenando informações de uma coleção de elementos, né? Então, uma lista, ela literalmente é para isso, né? Ela vai facilitar o nosso gerenciamento de informações e vai armazenar essas informações em uma coleção de elementos, né? No Kotlin, a gente vai definir listas, né, usando interfaces, né? Uma lista, ela é um iterável, o que significa que a gente pode iterar por ela pelo menos uma vez. E ela também é uma coleção, ela pode ser percorrida várias vezes de forma não destrutiva, né? E ela é acessável através do operador que já está subscrito, né? E aqui uma coisa bastante interessante, né? A gente vai ter dois tipos de listas, né? Como eu falei, né? Uma lista mutável e uma lista imutável. Uma lista mutável, vou declarar para vocês aqui no código aqui. Uma lista mutável, ela pode sofrer alterações colocando métodos add ou remove ao longo do decorrer da sua aplicação, né? Então a gente pode remover e adicionar elementos à vontade quando uma lista ela é mutável. Já uma lista imutável, a gente não pode fazer isso. O Kotlin ele não permite, né, que a gente adicione ou remova elementos. Bom, primeiro vamos fazer nossa classe aqui, né? Ou se quiser fazer só o seu file Kotlin, né? Depois você faz só a sua funçãozinha, chama ela aqui no programa lixo aqui. Bom, primeiramente a gente vai declarar aqui um método aqui, né? Público, né, que a gente vai poder instalar, pegar lá, para poder imprimir. Vamos colocar ele de exemplo, só exemplo mesmo. A gente vai abrir aqui, vamos abrir aqui. A gente vai criar uma variável, que essa variável vai ser a nossa lista, né? Do tipo voc, ela não pode ser mudada, né, do programa, nessa variável nossa. Vamos colocar ela assim de mutable exemplo. A gente coloca ela do tipo mutable list. Mutable list. A gente adiciona nossos elementos aqui. Vamos adicionar vários elementos de string, né? Vamos colocar aqui sim, João, Raimundo, Joaquina. Pronto, essa é a nossa lista. Agora, como que ela é uma lista mutável, a gente quer remover esses elementos, né? Vamos remover esses elementos aqui. Tá vendo que essa lista aqui é do tipo string? Porque a primeira vez que a gente define esses elementos, ele é um elemento do tipo string. Então a gente pode somente adicionar elementos de strings aqui. Ou do tipo int, né? Aí ela está sendo, olha lá, ela está sendo uma lista, né? N, né? Que tem um valor qualquer, né? Desse tipo de dados, né? A gente quer remover, vamos supor, a gente quer remover o primeiro elemento e o terceiro elemento. Remove first. Remover o primeiro. Mutable, exemplo. Remove último. A gente quer remover o último elemento. Vamos dar um print aqui, vai imprimir, né, nessa nossa lista. Vamos também imprimir também ela antes da gente fazer essa remoção, né? Vamos colocar assim, remover, antes de remover. Antes de remover, a gente vai interpolar ela aqui. Muito bom exemplo.
Depois de remover, deixa eu colocar assim, cara. Depois, depois de remover, pronto. E depois a gente vai remover, depois de remover x elementos. E agora a gente quer remover todos os elementos dessa lista. Depois de remover todos os elementos, a gente coloca ela assim, mutable exemplo. A gente coloca ela aqui, nosso método, né? Mutable exemplo, remover todos esses elementos dessa lista, né? A gente tem esses elementos aqui, cara, que tá reclamando aqui. Remove. Ah, não, a gente quer remover. Vou colocar assim, cara. Acho que é esse aqui, né? Vamos ver se dá certo. A gente vai colocar ela aqui, instanciar esse objeto. List, list. Acho que é list, né? Nossa, a gente criou lá. A gente coloca ele aqui. Nossa função principal é de imprimir esses elementos. A gente coloca ele. Deixa a gente tá falando fora desse escopo, né? Cara, claro que não vai dar certo. A gente coloca esse lixo exemplo, a gente vai imprimir aqui ele. Ó, tá imprimindo tudo. Claro que não vai dar certo, peraí. Ó lá. Aqui. Antes de remover, ali como eu falei, né? A gente removeu aqui todos esses elementos, né? Dessa nossa lista, deu certo. Bom, aqui a gente fez, né? No nosso exemplo aqui, né, dessa lista mutável, né, que a gente adicionou e removeu esses elementos. A gente colocou assim, antes de remover, a gente listou todos os elementos aqui, né? Desse tipo string e int, né? A gente colocou ele, listou ele aqui antes de remover. A gente removeu o primeiro elemento, que é o João, e o último elemento, que é o número 3. Então ele mostrou aqui, né, Raimundo e Joaquina. E depois de remover esses elementos, a gente fez o que? A gente mostrou ele aqui. Então a gente removeu todos os elementos dessa lista aqui. Já a lista imutável, ela não presta, ela não serve para poder remover elementos, né? Mas ela é uma forma segura de você garantir que nenhum elemento seja adicionado se a sua aplicação, se o seu código, né, não tiver essa regra de negócio, né, de adicionar ou remover, quiser somente mostrar algo que já está lá no sistema, né, nossa lista, né. Então a gente vai fazer exemplo aqui, né, vamos adicionar essa nossa lista aqui, val.list int exemplo. Vamos colocar de list off. Vamos dar nossos tipos. Olha só, a gente pode fazer isso aqui também, ó. Esqueci de falar. Val mutable list. A gente colocar do tipo mutable list. A gente faz isso aqui, ó. A gente pode declarar que ela pode ser de qualquer tipo. Então ela pode ser do tipo N. O N é uma superclasse, né? Que ele pega todos esses tipos lá do Kotlin, né? Que o tipo int, float está aqui na nossa classe N, né? Então ela pode ser de qualquer tipo, né? A gente faz isso aqui, se eu não me engano. Opa, não. A gente faz aqui, ó. Mutable list, é isso que ela recebe, né?
Aí aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai adicionar esses elementos sem passar aqui como parâmetro, né, como a gente fez. Então a gente vai fazer isso aqui, ó, mutable list, add, coloca ela na posição 0, que, esqueci de falar, mas todo elemento da lista, ela tem uma posição que a gente não é explícito, né? Igual aqui, nesse elemento João, do tipo string, esse elemento está na posição 0, o Raimundo 1, Joaquina 2 e 3, ele está na posição 3. Então, essa lista, uma lista, ela sempre começa com a posição 0 nos seus elementos. Se a gente quiser remover também, passando desses elementos, tem como. Olha só, mutable list, a gente, mutable exemplo, a gente coloca ele remove, vamos colocar a posição 2, o elemento da posição 2. Acho que é esse aqui, né? Deixa eu ver. Vamos ver aqui, cara. Depois a gente verifica isso aqui. Vamos ver se dá certo. Vamos ver esse 3, né? Olha lá, viu? Aqui, ó, removeu esse elemento da posição 3, que no caso é o 3. Então, se a gente quiser remover essa na posição dele, a gente pode fazer. Porque ele literalmente já atribui, né, nessa posição aqui, né? 0, 1, 2, 3. Vamos seguir a nossa explicação lá. A gente quer adicionar esse elemento aqui, ó, o elemento do tipo int. Vamos colocar 5. Olha lá, o index, que é o elemento que é a posição 0, o elemento 5. A gente adicionou esse elemento. A gente também quer adicionar o elemento na posição mutable list na posição 2. Não, 1. Vamos seguir por ordem, né? 1. Do tipo string João. Então, a gente quer chamar esse elemento de João. O nome dele, vamos supor a idade, o nome do João. E também a gente quer colocar essa nossa lista para remover a posição para remover o João. Então a gente vai colocar o index 1. A gente vai fazer isso aqui, ó. Antes de remover, vamos colocar isso aqui, cara. Só copiar assim. Tá uma bagunça nesse aqui. Vamos dar esse espaçamento assim, fica bacana. A gente quer remover, antes de a gente mostrar essa lista, a gente vai excluir nesse elemento 1, que é o João. Mutable, a gente vai printar também, né? Vamos printar aqui, cara. Print ln, a gente vai fazer isso aqui depois de remover, passando assim. Fechou. Vamos só comentar esse código aqui, cara, que não é a nossa... Mas vamos lá tudo, vamos rodar tudo. Olha lá, antes de remover, a gente não removeu esse elemento 1, cara, olha lá. Tá acontecendo aqui, adicionou esse elemento, depois de remover. Deixa eu ver aqui, cara. Deixa eu ver se vai. Ah, sim, acho que o João, ele tá na posição... Por que o João não foi removido, hein, cara? Estranho. Vou colocar na posição 0, cara. Ah, sim. Nossa. Eu tava passando o index e não o elemento que eu queria remover, né? Perdão. Nossa. Então se a gente colocar assim, ó, João, a gente vai remover esse João. Vamos ver se consegue remover. Olha lá, foi, não tava passando, era o
era a posição da lista do elemento João, né? E não o elemento, né? Não, erros de principiantes. Mas enfim, a gente conseguiu remover. Então tem esses dois tipos, você fazendo uma lista, né, mutável em Kotlin, e bora fazer uma lista imutável, né? A gente aproveitando, a gente vai também percorrer essa lista, né? Ensinando como percorrer uma lista como for each, né? A gente quer fazer uma lista imutável, a gente não quer mudar nada do nosso comportamento da nossa lista. List immutable, coloquei ela do tipo para receber, né? Essa lista aqui, esse list off. Eu não fiz não fiz exemplo não, né? Então esse list off aqui, cara, a gente vai fazer ele com esses elementos aqui. Vamos colocar José, Maria, João. Pronto, sua lista está pronta. Vamos colocar assim, cara. Esse list mutable, tá vendo? Não tem a gente fazer, né? Essa nossa adicionar esses elementos, né, da nossa lista, né? Por quê? Porque ela é uma lista imutável, que a gente não pode ter esse acesso de remover e adicionar esses elementos, né? A gente vai só mostrar ela no nosso console, na nossa aplicação. Primeiro de tudo, a gente vai fazer o quê? A gente vai imprimir essa lista. Print ln, a gente vai imprimir essa lista múltipla. Ou podemos fazer isso aqui. List for each. A gente vai percorrer toda essa lista e imprimir ela. Print ln. Esse nosso each aqui. Vamos percorrer ela e vamos mostrar esses elementos. Olha lá. Olha aqui, ó. José, Maria, João. Vamos fazer o seguinte. Faz isso aqui. Print ln. Vamos ver o tamanho dessa lista. Acho que tem como, né? Acho que é size. Olha lá. Vamos ver. Vai retornar um valor do tipo inteiro. Nossa, o tamanho dessa lista. Olha lá. 3. Como que a gente percorreu essa lista, né? Ele foi printando aqui no solo aqui de posição, né? Para fazer isso aqui. Olha lá. 3. Nós temos uma lista immutable, né? Com 3 elementos. Começando com 0, 1 e 2. Então, essa foi a nossa implementação de lista imutável e lista mutável, né? Voltando aqui no nosso quadro, né? Como eu falei lá, a gente vai ter esses elementos começando como 0, 1, 2. A gente aprendeu a como criar uma lista vazia e adicionando elementos ao decorrer dela. Aqui, ó. Opa, cadê? Aqui, adicionando a sua posição, né? E agora nós iremos para a parte um pouco interessante, né? De performance de uma lista, né? Cara, assim, uma das coisas mais complicadas, né? É você entender a performance do seu algoritmo, né? E uma lista, se a gente for ficar adicionando e removendo elementos toda hora, isso vai dar um problema no seu código, né? Isso não é bem visto, né? E hoje aqui nós temos dois fatores que podem determinar a performance de uma lista, né? Primeiro é a inserção no local, né? A gente pode inserir, né, um novo elemento no final da lista, usando o mutable list, né? E aí a gente coloca, e aí tem um problema, né? Toda vez que a gente adiciona ou remove um elemento, ou adiciona um elemento, né, na nossa mutable list, ela literalmente vai pegar o elemento da posição 2, ele vai passar para a posição 3, o elemento que a gente foi inseriu, né, da posição 2, ele vai assumir essa posição 2. Então, ele literalmente vai fazer o quê? Vai também ter, né, vamos explicar assim mais o fator desse nosso outro fator do nosso capacity, né? Então, o que acontece? A gente vai
vai, como se fala, cara, vai tendo, né, mais tempo de operação, que ela vai aumentar, né, de acordo com o número de elementos dessa lista. Por isso que quando você utiliza esses métodos, né, é, sem parar, né, de adicionar e remover elementos, é melhor você fazer uma lista encadeada, né? Aqui no finalzinho eu explico o que é uma lista encadeada, mas eu não vou implementar, só vou explicar. É, tá, então vamos partir para o nosso segundo fator, né, de forma de uma lista, né? É a capacidade. Como explicado, né, que quando a gente insere e remove um elemento, com o tempo, né, o tempo de operação vai aumentar de acordo com o número de elementos na lista, né? Então, o que vai determinar a velocidade de uma lista em executar operações é a capacidade dessa lista. Então, uma lista ela é alocada, né, de acordo com a quantidade de espaços para seus elementos. Se a gente remover e adicionar novos elementos, é uma capacidade máxima, ela deve se organizar para alocar mais espaços a esses elementos. E aí que eu iria explicar, né, no primeiro fator, que eu até gaguejei porque não era para explicar naquele fator. Mas o que isso vai fazer, né, para poder adicionar e remover elementos, né? É, e organizar, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai copiar todos os elementos dessa lista, vai passar para um container que tem uma capacidade maior que o outro, e cada elemento dessa lista vai ser acessado e copiado, né? E isso pode ter N etapas a serem concluídas se for feita uma cópia. E aí, cara, então imagina só, cada vez que você vai adicionar e remover uma lista, a gente vai fazer o quê? Poder prejudicar o desempenho da nossa aplicação, né? Então a gente vai utilizar o linked list, né? Que é o lista encadeada, né? Então vamos supor, explicando aqui, né? Imagina só, você remover esse elemento toda hora. Ela vai pegar, passar essa lista para um container, vai copiar, né? Ela vai adicionar esses elementos, remover esses elementos que foram solicitados, né? Então, um dos grandes é, pontos, né, de utilizar a lista encadeada, né? É quando a gente não sabe quantos itens estarão na lista, e a gente vai precisar desse acesso aleatório a qualquer elemento. Então, se a gente tem uma lista de usuário lá, que esse usuário ele vai crescendo de acordo com o tempo que a gente vai inserindo ele. A gente vai inserindo, sei lá, entre o usuário hoje na empresa, ou pode entrar 3 usuários da empresa, ADD, ADD, ADD. Então, isso aí que entra, né, é uma lista encadeada, porque a gente nunca vai saber o número de elementos que vai estar nessa lista, né. Bom, galera, espero que ficou claro para vocês. Então, assim, esse aqui foi o nossa videoaula, né? Eu falei muito rápido, às vezes eu me engasguei, eu gaguejei, fiquei tenso em explicar, mas espero que vocês tenham entendido, né? O conceito de lista e como que a gente utiliza essas listas, né? No próximo vídeo eu vou estar explicando sobre o conceito de map e set. Eu pretendo percorrer, né, todos esses conceitos do Coding Collections, né? Porque até então eu também estou estudando, eu também estou revendo algumas coisas que deixou para trás, algumas coisas que eu acho necessário, muito interessante. E por hoje é só, galera. Tenham um bom dia, boa tarde ou boa noite e bora pra cima.